todos, vamos dar início ao estudo de análise combinatória. Este é o primeiro vídeo, surgirão mais 3 outros, especificamente cada tema. No vídeo de hoje vamos ver a noção geral do que vem a ser análise combinatória. Esse é de Nicola Tartaglia, em que já estudava especificamente a respeito dessa problemática em matemática. Então, o que vem a ser análise combinatória é um ramo da matemática que procura fazer a conta indiretamente de determinados números de um conjunto. É claro que esses elementos eles estão agrupados em certas condições. Na realidade, o estudo de análise combinatória ele surge das dúvidas a respeito de jogos, né? Os jogos de azar, desde a antiguidade. Então, já se estudava, já havia uma preocupação de entender, né, as possibilidades de eu agrupar números, a possibilidade de certos números serem sorteados em qualquer um desses jogos de azar. Outros matemáticos também deram continuidade a esse campo. Nós temos o Pierre de Fermat e o Blaise Pascal. A combinatória é um ramo da matemática, como foi citado no início deste vídeo, um ramo da matemática que vai fazer o estudo da análise das possibilidades e das combinações. Então, são procedimentos, né, como está bem escrito aí, para se construir, né, grupos formados por um número finito de elementos de um determinado conjunto, né, circunstâncias. Então, nós vamos pegar os elementos de um determinado conjunto e, entre eles, agrupamentos, a fim de descobrir o limite máximo em que eu posso estar com esses elementos e formar os agrupamentos que estão sendo pedidos em determinada situação, em determinado contexto. Análise combinatória, os 3 principais tipos de agrupamento que vamos estudar são a permutação, o arranjo e a combinação. Claro que cada um deles nós temos agrupamentos simples ou o agrupamento quando há a repetição de dados elementos. Um deles é a permutação, ela pode ser simples ou haver a repetição de seus elementos. Nós temos o arranjo e também ele podem ser agrupamentos simples ou com repetição e idem com a combinação. Fazer um mapa mental mais ou menos do que vem a ser a análise combinatória. Então, a análise combinatória, fundamentalmente eu preciso ter a noção de fatorial, então a noção e o conhecimento do fatorial que já foi estudado. Fatorial é a decomposição do número, né, até a primeira unidade, lembrando que a operação é o produto entre esses elementos. Nós também precisamos recordar a respeito do princípio fundamental da contagem, né? Por exemplo, se eu tenho aí 2 calças e 3 blusas, lembrando da árvore de possibilidades, como eu posso agrupar esses elementos para que eu possa utilizar determinada calça com determinadas blusas. Então, qual o número máximo de agrupamentos eu consigo? Neste caso, se eu tenho 2 calças e 3 blusas, então 2 vezes 3, 6. Nós temos a necessidade do cálculo, né? Nós não podemos esquecer dessas operações, né? De quantas maneiras um evento pode acontecer. Então, nós temos o primeiro deles, que vamos ver é a permutação. A permutação, a ordem dos elementos vai importar, nós vamos ver tudo isso depois. E a permutação, ela utiliza todos os elementos do conjunto que eu estou estudando. Ou seja, ele usa todo o universo dos elementos que fazem parte de determinada análise que estamos abordando. Então, por exemplo, eu preciso descobrir os anagramas de uma determinada palavra. Também nós temos outro elemento, que é o arranjo, que ele também, a ordem importa, né? E a gente não utiliza
todos os elementos fornecidos no conjunto que está em estudo. Parte deles nós utilizamos para compor o agrupamento que precisamos. Por exemplo, para formar um número, né? Nós temos os algarismos que utilizamos para a numeração e eu preciso utilizar 3 desses algarismos para formar grupos, né, de números. Então, qual a possibilidade de agrupamento? Então, se eu tenho 10 algarismos, só utilizei 3. Outro tipo de análise combinatória que vamos ver é a combinação, né? A ordem também não importa. E temos, por exemplo, uma comissão. Nós temos aí 10 pessoas, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro. Então, quantas comissões são possíveis de serem realizadas, né? Aí tem as referências para enriquecer ainda mais esse assunto. Nós vamos recordar o princípio fundamental e também sobre o fatorial. Segue essas dicas.